Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Você que acompanha o Spidercast, venha para o nosso exército. Venha honrar esse podcast. Venha fazer parte dos guerreiros do Spidercast de Tsushima. Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje eu tenho o grande prazer de receber aqui no programa o dublador Cassiano Ávila, responsável por ser a voz de personagens como Kuro em Dragon Ball Super, Aldebaran de Toro no reboot de Cavaleiros do Zodíaco, Loki nos jogos da franquia Lego Marvel e Jin Sakai, protagonista de Ghosts of Tsushima, além de muitos outros. Cassiano, tudo bem contigo, meu velho? Grande Alfredo, muito boa noite a todo, aliás, né? Boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo que esteja nos ouvindo nesse momento, né? É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Tamo junto, grande prazer ter você aqui também, para contar um pouco também sobre seus personagens, sobre a sua experiência profissional e sobre muitas outras coisas que podem surgir aqui durante a conversa. Opa, vai ser interessante com certeza, vai ser um prazer. É nóis, mas antes de começarmos, nós temos uma tradição no Spidercast, porque quem nos escuta, um bando de nerd, né? Essa galera quer aumentar o seu repertório, né? E no seu tempo livre, você tem consumido aí nos últimos dias, seja livro, filmes, séries, jogos, qualquer coisa que você queira estar indicando para o pessoal que nos escuta. Olha, rapaz, com prazer, com prazer. O tempo livre que eu tenho, eu confesso que eu procuro jogar. Olha aí. Eu sou gamer, mas, aliás, eu me considero aquele gamer old school, eu não jogo online, eu não sou muito de ficar, digamos assim, participando de jogos, assim, com o pessoal competitivos, justamente porque eu sei que eu vou levar de lavada, né? Bom, somos dois então, cara. Eu também não entrei nessa onda do online, não. Gosto de jogar minha experiência single player, né? Isso, exatamente. O máximo que eu faço aqui é jogar o famoso... Na minha época era jogar de dois, né, que a gente falava. Mas aqui, hoje, o pessoal fala o co-op local, né? O máximo que eu faço é isso, junto da minha esposa de vez em quando. Mas eu sou o cara da jogatina offline. E eu joguei recentemente um game chamado Monster World in the Monster Kingdom. Eu acho que é isso. É como se fosse um jogo derivado daquela franquia Wonder Boy, que fez muito sucesso desde a época do Nintendo. Esse jogo não é um lançamento, mas ele, se eu não me engano, acho que ele é de 2021. E, rapaz, é um joguinho maravilhoso, é um joguinho de plataforma. Ele tem os elementos de RPG. E ele é um jogo muito bonito, muito desenhado. Ele foi desenvolvido especificamente para o Play 4 e agora, né, tem uma versão de Play 5. E, rapaz, que delícia. Eu recomendo para quem gosta. É um jogo relativamente curto, mas é desafiador. E, assim, não, pouco tempo que eu tenho para poder me dedicar a esses momentos de lazer, né? Eu procuro pegar jogos um pouco menores, né? Lógico, né? Tem aquelas exceções, jogos em que eu acabo participando e dublando e o tempo que for eu me arrasto e continuo jogando, mas estes joguinhos são uma delícia, fica aí a minha recomendação. Isso aí eu vi alguns gameplays dele, ele tá no meu radar pra eu jogar. Eu lembro que eu joguei Wonder Boy, só que o remake dele, né? Que tem um estilo artístico muito parecido com esse daí. Isso. Esse, Alfredo, inclusive, está no meu radar. É o próximo. É difícil. É um jogo bem difícil. Eu lembro que Bom na saber. época eu dei uma penada nele, né? Inclusive, se você coloca ele na dificuldade máxima, o seu personagem vai perdendo vida automaticamente, sem nem, tipo, tomar dano nem nada. A vida vai diminuindo. É uma loucura.
Caramba, bom saber. Eu joguei ele só no normal mesmo, porque, Uhum. enfim, né? Tem que ter muita prática, tem que saber os caminhos decorados. É um jogo que na época, né? Eu tive ali aquela certa dificuldade, porque aí você pega aqueles upgrades de se transformar em animais. Acho que Aham. esse que você citou aí também, né? Ele também Isso, tem isso. exatamente, é o mesmo mundo ali, todos no mesmo multiverso, vamos dizer assim. Aí você tem que saber para onde tem que ir. Então, se você tem ali um contador de tempo para ceifar a sua vida, não é muito saudável se você Ah, vai não, explorar. não, não, eu sinceramente prefiro jogar no nível normal, Aham. porque a minha intenção é se divertir, né, não é para passar estresse não. Eu já passei muito estresse na época do Nintendinho, Battletoads, os jogos Nossa. aqueles jogos difíceis e tal, nossa, não, deixa pra lá, agora eu já não tenho mais cabeça nem idade para ficar me estressando tanto assim, deixa pra molecada aí quebrar a cabeça que eu acho que é melhor. E o tempo da gente é curto também, né, cara? Então, É quando a curto, é gente. curto. Não rola você trabalhar o dia todo, aí chega no final do dia você tem, sei lá, 1, 2 horinhas pra jogar e você, tipo, jogar uma parada que você não vai sair do lugar, né? Você quer ter um pouco de Exato, avanço. exatamente, você falou tudo. E, para você ter uma ideia, eu tô conseguindo jogar só nos finais de semana. Às vezes acabo acordando bem mais cedo no sábado ou no domingo, e às vezes é 6 horas da manhã de domingo eu tô jogando. Então, Olha aí. para você ter uma ideia. Aí, lógico, às vezes eu pego das 6 e quando eu não tenho nenhum compromisso aos domingos, eu jogo até meio-dia, digamos, eu já aproveito e faço tudo, né. Uhum. Mas, quando eu consigo no meio da semana um tempinho, é 1 horinha, talvez, 1 hora e meia, alguma coisa assim, quando eu consigo. Então, é mais para dar uma relaxada mesmo, assim. Você tem o PS5? Tenho o PS5, PS5. Pegar sua PSN depois aí pra gente trocar umas. Oh, com certeza, com certeza. Vai ser fácil reconhecer, o meu ícone é o do Jin Sakai, então Ah, vamos falar desse personagem mais pra frente no papo, né, com cara? certeza. Mas antes, né, eu queria saber, antes de você embarcar na dublagem, Uhum. se você teve alguma obra, alguma produção audiovisual que te inspirou bastante a entrar nesse meio da dublagem? Você fala: "Putz, isso me marcou bastante". Olha, vamos dizer que indiretamente, indiretamente, e você e o pessoal, eu acredito que vocês vão entender. O que me motivou a desejar, primeiramente, a ser ator, né, porque Uhum. o dublador ele é um ator, Sim. o que me motivou foram, na verdade, aquelas tardes em que eu assistia filmes com meu pai quando eu era criança. E eu sou de 82, eu tenho 41 anos, então na época em que eu era criança, quando eu era criança, nós não tínhamos acesso à TV paga, né, então era tudo TV aberta, né, então eu assistia Sim. muito o que a Globo passava, o que o SBT passava, eu assistia junto do meu pai. É nóis. E, né, e eu cresci muito assistindo os filmes de ação daquela época, principalmente os filmes do Stallone e, às vezes, os filmes do Van Damme e do Schwarzenegger, mas eu sempre fui Uhum. muito fã do Stallone. E na época, os filmes que passavam era a primeira versão dublada dos filmes do Rambo, do Rocky, Olha. e eu me identificava muito com isso, era o André Filho dublando. E ali, rapaz, quando meu pai me contou, né, que porque eu acreditava que o Rambo era brasileiro, afinal de contas eu estava, né, criança, né, inocente, não tinha ideia. E quando meu pai falou: "Não, não, ele não é brasileiro, ele é americano e ele está sendo dublado, são outras pessoas, tem alguém que está colocando a voz por cima dele". Meu pai, coitado, né, dentro do conhecimento dele ali de dublagem, me passou aquilo e eu entrei em choque. Eu falei: "É mesmo? Quer dizer então que ele não é brasileiro? E como assim?", né. E eu fiquei curioso para saber como funcionava essa tal de dublagem. Assim, eu acabei me encantando, né, por isso, mas digamos, eu guardei aquilo numa caixinha, né, quando criança. Uhum. Daí, enfim, né, aí teve todo o processo, eu fiz muito teatro na escola, tal, tal. Aí mais pra frente, né, dando um salto, avançando aí no tempo, quando eu trabalhei numa locadora de vídeos, coincidiu de eu assistir uma reportagem sobre dublagem. Aí tudo aquilo que eu tinha, guardado e tal, veio à tona. Eu já estava trabalhando com filme, sempre fui muito fã de filme, e eu lembrei daquilo
né, então foi digamos ali, foi um caldeirão de emoções, e aquilo eu falei: "Não, eu vou trabalhar com dublagem, não importa quando, não importa como, não importa que época". Né, eu tinha naquele momento eu não estava fazendo teatro, né, mas eu estava inclusive, eh, me preparando para fazer vestibular para publicidade e propaganda, mas eu falei: "Não, eu vou traçar esse caminho agora aqui em Pouso Alegre", na época onde eu morava, e depois eu vejo como eu vou fazer, se eu vou para São Paulo, se eu vou para o Rio de Janeiro, mas eu ainda vou trabalhar com dublagem. Então, eu digo que, os filmes do Rambo, mais precisamente o Rambo 2, Bom. foi o filme que me inspirou, que digamos que deu o pontapé inicial para eu buscar saber o que seria a dublagem. Então, eu vou colocar assim, dessa forma para responder a sua pergunta. Não, ficou legal. E isso eu me identifiquei um pouco, porque eu também tinha esse pensamento quando eu era moleque, né? Criança, inocente. A gente assistia, eu não fazia ideia que aquilo era dublado, né? Você pensa que é um idioma original. Que é um sinal também, o quanto que é bem feito também, né? Porque eu acho Concordo. que, de certa maneira, a intenção é essa também. É que você Isso, não exatamente. perceba que aquilo é dublado. É quando você está imerso numa série dublada e você esquece que aquilo está sendo dublado de alguma maneira. Perfeito, perfeito. Assina embaixo tudo que você falou. É muito louco isso aí. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, que você falou que trabalhou numa locadora, né? Trabalhei, trabalhei. Locadora de. Eu posso até fazer o jabá, porque infelizmente as locadoras agora, É, não tem né, mais, né? não tem mais, né. Hoje as Aí locadoras são os streamings. isso, exatamente, evoluiu para os streamings. Eu trabalhei na CD Game videolocadora, que por coincidência, né, assim, não por acaso, é de um tio meu, foi, né, é de um tio meu, e eu fiquei lá, grande Betão da CD Game, um abraço para ele. Ele me deu a oportunidade na época, eu tinha feito passado pelo serviço obrigatório militar, né, eu Uhum. fui soldado do exército por 1 ano mais ou menos, e saí, e ele me deu a oportunidade de trabalhar lá. E aí eu me apaixonei, né, fiquei por mim eu ficava trabalhando na locadora o resto da minha vida. Só que, lógico, né, outros desafios apareceram, eu fiquei Sim. ali mais ou menos 1 ano, depois, né, comecei dei início à faculdade, outros trabalhos também surgiram, mas foi uma época maravilhosa, eu assisti muitos e muitos filmes, eu lembro, né, dos lançamentos que eu presenciei ali, filmes como do Senhor dos Anéis, Porra. eh, sabe, filmes também como O Escorpião Rei, o filme da Múmia, eu lembro Pearl Harbor, Filmaços. né, são filmes ali que eu tive o prazer de assistir e indicar para o pessoal que chegava, né. Filmes mais cults também. Então, foi uma época muito, muito bacana e era legal, porque ali na locadora, pelo menos quando eu trabalhava, tinha a prateleira do VHS e a prateleira do DVD. Uhum. Então, foi a época em que a gente tinha essas 2 mídias, né. Sim. E o filme dublado, no caso, ele vinha separado, né, tinha a fita dublada e tinha a fita, legendada, Uhum. isso era muito louco. É, não dava pra mudar automaticamente na fita no VHS, né? Se era Não, não. legendado e já era, né? Eu, Exatamente. eu nunca tive muito problema com isso, né? Mas eu conheço pessoas. Eu já tive uma locadora pirata, eu já tive, né? Olha só. E às vezes eu pegava algumas coisas muito raras, né? Que eram só que não tinha dublagem. Por exemplo, a saga de Uhum. Hades de Cavaleiros do Zodíaco, né? Que por Ah, muito tempo sim. não foi dublada, ela era só legendada. Eu tinha isso. Uhum. Só que muita gente às vezes pegava, Cavaleiros, eu gosto de Cavaleiros. Aí assistia a legendada, não vou assistir legendada, aí vinha devolver. Né? Tinha gente que tinha essa mentalidade. Eu também assisti essa saga legendada. O meu irmão, na época, ele baixou e nós assistimos legendado. Os 13 primeiros episódios, né? Que até também ficar completa demorou, viu? Demorou bastante. Nossa, demorou muito. Mas foi uma experiência bem inte bem Foi? interessante. Você lembrou aí, Cavaleiros, a saga de Hades foi bem interessante, você ter lembrado aí. Foi, nossa, um prazer assistir. E se eu não me engano foi a minha primeira experiência assistindo Cavaleiros com, né, o áudio original, né, foi aí que eu consegui assistir em japonês. Eu até então, tudo que eu tinha assistido tinha sido dublado. Acho que foi a minha também, a minha primeira experiência legendada. Que até então era o material dublado mesmo que eu tinha consumido, né? O material da É. televisão. Mas, e alguns filmes que você citou aí, por exemplo, que você assistiu de primeira, eu na época tive que entrar, antes de ter essa locadora pirata, aí na época do VHS ainda, eu tive que Uhum. entrar numa puta de uma fila na locadora.
Pra É, rapaz, poder alugar, porque exatamente. eu morava numa cidade pequena Hum. e essa cidade só tinha uma locadora na época do Ah, VHS. E vinha uma cópia do filme. Aí você já viu, nossa. né, mano? Eu já contei essa história aqui antes. O primeiro filme do Homem-Aranha, do Tobey Maguire, quando ele saiu, eu entrei numa fila, eu era o 16º dessa fila. Caramba. E, Caramba, Fredo. Olha que interessante. e quando chegou minha vez, o puto ainda atrasou. Foi só entregar a fita no outro dia. É, eu acho que ele quis passar mais tempo com a fita, porque todo mundo aguardava aquele lançamento em VHS, né? Total, eu tava. Nossa, eu tava. Eu lembro do meu hype até hoje, a minha ansiedade pra assistir aquilo, que eu acompanhava nas revistas na época, as fotos. Depois eu vi o trailer em algum filme, algum VHS que eu aluguei. Nossa, eu queria muito ver aquele filme. É a primeira vez que eu ia ver o Homem-Aranha em live action, imagina. Nossa, sensacional. Foi a primeira grande experiência que eu tive nos cinemas, né, junto com o Uhum. meu irmão, inclusive. Aliás, agora eu posso estar errado em relação às datas. Eu não vou dizer que foi a primeira grande experiência, não, porque eu acho que X-Men saiu antes, né? Saiu. Saiu antes, X-Men foi o meu irmão sempre foi meu irmão mais novo, né, no caso, ele sempre foi meu parceiro para esse tipo de situação. Eu lembro que lá em Pouso Alegre, o cinema também só tinha uma sala de cinema, e era disputada a tapa ali, né, Uhum. os lugares, e ele me acompanhou. Então primeiro foi o X-Men e depois agora o Homem-Aranha foi, acho que, a minha melhor experiência nos cinemas, assim, eu fiquei juntamente com meu irmão encantado com toda a história, com aquela situação toda, foi demais, assim, foi muito bom. Com certeza. E na época da locadora, você tinha muito problema, no caso do VHS, com gente que não rebobinava a fita? Ah, sempre. Isso aí isso aí sempre, era um clássico, né. Gente que não devolvia, rebobinado e gente que não devolvia no dia, né, então era um clássico, né. E gente que chegava: "Ah, eu tô devolvendo atrasado e ainda não assisti". Bom, aí às vezes a pessoa acho que acabou mudando o programa de última hora, né. Mas era muito legal trabalhar em locadora, viu. Era muito legal, o final de semana era sempre muito agitado e eu sempre levava a bolsa cheia de filmes pra casa, né. É justo, né, cara? É justo. Tinha aquele clássico, no final de semana eu lembro que a gente ia na locadora, alugava tipo três filmes, alugava quatro, pagava só três e ficava o final de Uhum. semana inteiro com aquilo ali, cara. Era uma festa. Ah, uma experiência muito boa, uma festa, exatamente. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Você falou de como você se interessou pela dublagem e quando foi que de fato ela apareceu na sua vida? A dublagem de fato apareceu na minha vida, eu imagino que você esteja perguntando quando eu comecei a trabalhar ou quando eu fiquei Isso, próximo da dublagem, né. isso, quando você começou a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com dublagem no dia, 29 de julho de 2014, inclusive né, estamos no mês de julho, no dia 29 eu completo 9 anos de carreira. Olha aí. Nossa, engraçado, né, assim, eu falo 9 anos de carreira, eu já fiz tanta coisa que até quem às vezes me conhece fala: "Nossa, eu achei que você já tinha 10, 15 anos", no caso, né, quando 10 não, porque está próximo de 9, mas eu achei que você já tinha 15 anos de carreira. Às vezes eu tinha na época que eu tinha 5 anos de carreira: "Nossa, eu achava que você já tinha 10". Então, assim, isso porque graças a Deus eu fui conquistando, né, o meu espaço no mercado. Mas a minha Uhum, primeira experiência foi aliás, a minha primeira dublagem foi no dia 29, de julho de 2014, foi nos estúdios Gabia, aqui em São Paulo, e eu dublei um mordomo. Lógico, eu fiz o que a gente chama de pontas, né, fiz umas sim. pontas, mas o meu primeiro personagem com nome foi o mordomo Cristiano, se eu não me engano, na novela, agora, se eu falar Natália do Mar, eu posso estar mentindo. Eu tô mentindo, acho que não é Natália do Mar não. Foi uma outra novela que na época novela venezuelana, que estava sendo dublada ali na época. E foi uma experiência, assim, marcante, né. Primeira dublagem, Uhum. tremendo mais do que vara verde, mas que Normal. foi o primeiro passo da minha jornada. Tipo, pelo menos você teve o fato do seu personagem até ter um nome, ser um. Sim, Porque tem muita gente que eu pergunto e fala, não, eu fiz o soldado número um, o isso. enfermeiro número 2, ou então eu fiz o vozerio.
né? Você já foi, Isso. começou direto com um cara que já tinha nome, não sei, talvez tivesse uma participação dentro ali do produto em si, da novela. Então, tipo, você começou com uma participação até que forte. Sim, porque, isso você tem razão. Normalmente, né, nós começamos com personagens que no script, no roteiro original, ele não vem identificado, né, o famoso personagem não creditado. Mas eu dei sorte, porque o Cristiano, esse mordomo, ele tudo bem, ele era um personagem ele não era um personagem importante, mas ele contracenava com um dos protagonistas. Então, assim, o prota um dos protagonistas, né, às vezes estava lá conversando, tal, na sala, e de repente o Cristiano aparecia, ele: "Ah, Cristiano, por favor, traga lá uma xícara de chá", enfim, algo assim. Uhum. Eu dizia falas curtas, tipo: "Sim, senhor", "Pois não, senhor", é claro. Respondia uma pergunta para o protagonista, e ele pontualmente aparecia, né, quando as cenas eram gravadas na casa daquele protagonista, né, então pontualmente o Cristiano estava lá, e eu acabei dando sorte, né, por isso porque como o protagonista, né, tinha que se chamar o mordomo, então ele tinha que ter o nome, né, então foi Cristiano o nome dele. E, enfim, eu imagino que eu tenha gravado, sei lá, pelo menos uns 10 episódios do Cristiano, ou talvez um pouco menos, mas foi bem legal, marcou bem. E durante esse tempo, com certeza, né, você começou e você colecionou alguns aprendizados no meio do caminho, principalmente talvez de alguma dificuldade que você teve Sim. logo no começo. O que você diria assim que mais você evoluiu nesse processo, assim, uma coisa que você tinha muita dificuldade no começo, mas que hoje você Hum, fala, putz, hoje eu consigo fazer isso com uma facilidade melhor. ótima pergunta. Sim, no começo, a dificuldade, pelo menos para mim, foi de me desprender do texto. Como assim? O texto para nós, quando ele vem, ele está traduzido, né, mas muitas vezes ele vem traduzido de uma forma quadrada, vamos dizer Uhum. assim. Devido às vezes à urgência do projeto, a adaptação, a revisão ali, ela é feita, de uma forma incompleta, será que eu posso Sim. dizer? Incompleta, porque é muita coisa às vezes para fazer, então, digamos, ele sai ali do tradutor e às vezes ele pode ir até direto, não vou mentir, ele pode ir até direto para a bancada para a gente dublar. Uhum. O tradutor, se ele é um tradutor que já está acostumado a traduzir para a dublagem, ele já tem uma manha, ele sabe exatamente que não adianta ele ficar enchendo muita linguiça ali, porque não vai caber na boca do personagem. Então ele já passa-se ali um primeiro filtro. Agora quando está ali pra gente, eh, lógico, no começo você não tem uma noção, você olha tudo aquilo, todo aquele texto, você acha que você tem que colocar aquilo na boca do personagem. Mas aí você não consegue, e às vezes você tem que falar muito rápido, e aí a tua articulação não vai direito. Então eu sofri bastante com isso, porque eu achava que tudo que estava ali eu tinha que colocar, né, então eu não tinha muita noção de adaptação de texto. Sim. E aí muitos diretores foram me ajudando. E hoje é uma coisa que eu ainda, digamos, eu até prefiro me virar sozinho, né, então, Uhum. e tem diretor que já sabe o meu jeito de trabalhar, então, eu passo uma vez, se eu vejo que se a fala está muito curta ou está muito longa, ou seja, se tem palavras sobrando ou se tem palavras faltando, eu mesmo vou me virando ali e se tem alguma dúvida, hoje eu pergunto para o diretor: "Olha, eu posso acrescentar essa palavra? Posso acrescentar, posso cortar essa palavra?". Se o diretor autorizar, ótimo. Então, foi a dificuldade que eu tive no começo. Hoje não, hoje eu já consigo, já tenho muita rapidez, o negócio é fluido, né. É, Então, é uma coisa que eu já consigo tirar de letra, então foi uma grande evolução. e é uma maneira também de certa forma, você dar a sua cara para aquele trabalho, né. Exatamente, exatamente, tanto você está falando tanto uma verdade, que, hoje, assim, eu já sei até como eu vou ler, já vou interpretar aquela fala. Como assim? No começo, quando você é iniciante, você acaba se prendendo muitas vezes aos R's, aos S's, e hoje não, às vezes se eu leio uma fala, um diálogo e eu sei que tem, por exemplo, ali, vou dar um exemplo: "Vou deixar para você", né, então tá lá: "Vou deixar para você". É bem provável que quem está começando leia assim, realmente: Sim. "Vou deixar para você". Agora depois de um tempo, você já sabe ali como é o personagem, você fala: "Eu vou deixar para você".
né? Vou Melhor. deixar para você, não deixa mais solto, sabe? Então, isso acaba realmente, isso que você acabou de comentar, tem todo sentido. E uma coisa que eu também vejo bastante o pessoal comentar, principalmente quando é uma localização, né? Que é o caso que acontece com os jogos, né? Uhum, Que parece que neles o tempo tem que ser muito bem respeitado, né? sim. E com isso, talvez não cabe muito espaço de fazer alguma alteração, pelo que eu escuto falar, né? A galera, os dubladores, a grande maioria, né? Porque é um processo bem diferente. É um processo diferente e uma observação que a gente precisa, deixar bem clara, né, para quem está nos ouvindo, que muitas vezes isso vem do próprio cliente. Eu Uhum. sei que você está guardando as perguntas do Ghost of Tsushima para um determinado momento, mas, eu só vou fazer uma observação aqui. No Ghost of Tsushima, as falas elas vieram com a seguinte observação, né, aliás, o texto, né, o roteiro veio com a seguinte observação: eh, qualquer alteração de texto teria que ser revisada pelo cliente. Ou Hum. seja, tudo que estava ali deveria ser gravado, como a gente fala, né, ipsis literis, é o que realmente está ali, os pontos, as vírgulas e tudo mais. Ah, mas e se viesse uma fala errada? Aí, né, no caso, o diretor ele anotava a observação, né, digamos, ó, esta palavra veio incompleta, faltou um artigo, eh, a a no caso, meu Deus, agora me fugiu. Não faz sentido, por exemplo, nossa, me deu uma amnésia agora, eu Uhum. Não, fica tranquilo. não está, não, a fala não tem sentido, né, tá faltando alguma coisa. Então ele anotava, fazia observação e nós gravávamos a sugestão. Mas, nos casos em que a fala estava correta, estava tudo certinho, eh, e a gente estava percebendo que não cabia na Wave, o que o diretor dizia: "Olha, vamos gravar o que está sugerido e vamos gravar o que o cliente quer e na sequência a gente grava o que dá para fazer, Hum. né, uma sugestão nossa aqui". Mandava e assim a gente manda para o cliente para que ele aprove. Então, esse foi o processo, né, o procedimento para se gravar o Ghost of Tsushima. É porque, pelo que eu escuto dizer também, tem que preencher exatamente o espaço da Wave, não pode ser nem para mais nem para menos, né? Isso depende muito do formato do arquivo. Eu vou falar resumindo aqui, né, porque esse é um conceito muito técnico e eu confesso que, eu sei, digamos, até a página 2. A partir daí eu não consigo dizer tanto. Mas existem os tipos de arquivo, né, tem por exemplo, esse arquivo que você está dizendo que a gente precisa gravar a wave ali certinho, né, aquela onda que a gente enxerga na tela, é o que nós chamamos é o SoundSync, né, Uhum. ele tem uma nomenclatura técnica que agora me fugiu, eh, mas eu acho que ele é o SS, né, SoundSync, alguma coisa assim. Então, se você tem que seguir exatamente todas as pausas, todas as respiradas, tudo aquilo que você ouve no original. Por quê? Porque aquele áudio, ele é SoundSync, ele tem sincronismo de som, ele vai corresponder exatamente ao que o que vai passar depois na animação que será feita. E é bom deixar claro aqui também, eu acabei esquecendo de observar isso, quando nós vamos localizar os jogos, ou quando a gente vai dublar os jogos, né, mas quando a gente vai localizar, nós não temos uma imagem, na maioria das Uhum. vezes, né, nós nos baseamos apenas pelo som, pelo áudio. E esses arquivos que exigem esse sincronismo do áudio do português com o áudio original, é justamente porque aquele áudio pronto, gravado, dublado, ele vai depois ser utilizado numa animação, né, então aí digamos, a dublagem vem depois, pode-se dizer assim, né, então esse é o primeiro, é o tipo mais difícil que nós temos de áudio para poder dublar. Aí depois você tem o que eles chamam não é TC, meu Deus, hoje eu estou realmente esquecendo muita coisa, eu estou pior do que a Dory lá do Procurando Nemo. Mas mas existe depois um arquivo, até o final do nosso podcast eu vou lembrar. O pessoal fala: "Ah, esse é TC10". Então é verdade, TC10 assim, você não precisa gravar exatamente seguindo a onda, mas você tem que gravar dentro do tempo, dentro do arquivo, né. Então vamos supor, se o arquivo ele tem
5 segundos, né? Se o diálogo ali somando ele tem 5 segundos, você tem que gravar em 5 segundos. Mesmo que você não respeite pausa, mesmo que você tenha que acrescentar uma pausa, né? Então, mas o importante é ele ter o tamanho exato do arquivo. Quando a gente fala TC10, no caso, você pode até gravar ele maior, 10% do que o original ou menor 10% do que o original, né. E por fim você tem o arquivo que é livre. Então, às vezes você tem a referência, né, mas aí você pode gravar maior do que a referência, menor do que a referência, trocar as palavras, enfim, acrescentar, tirar texto, você tem essa liberdade. Eu peço até desculpas por não lembrar exatamente dos termos técnicos Relaxa. aqui, mas eu acho que o que vale é a pessoa entender como que o negócio funciona, né. Pelo menos estes, são os tipos de áudio, os tipos de arquivo, melhor dizendo, que eu já gravei até hoje, em localização de game. E eu posso dizer que eu já gravei muito game por aí, então se sur não, já, eu tenho aí um currículo bom. Mas, se surgiu algum outro tipo de arquivo, eu desconheço. E é legal você citar isso, porque eu já conversei sobre localização de jogos com outros dubladores aqui, mas eu acredito que é a primeira vez que a gente vê uma explicação assim mais detalhada sobre Pô, que esse legal. tipo de arquivos, né? Normalmente a gente sempre fala, né, da questão de não tem imagem, é só o áudio, né? Às vezes o dublador já contou, já teve casos, né, de que alguns dubladores contaram aqui, deles não saber nem sequer o jogo que eles estavam analisando, né? Eles Isso foram às vezes saber, acontece. eles nem sabiam, tipo, o que que era exatamente o contexto da cena que eles estavam dublando. Foram saber muito tempo depois que era aquele Uhum. jogo e aí eles foram entender qual que era o contexto, né? Porque algumas pessoas reclamaram é, da qualidade em questão que ficou a dublagem. Eles falaram, olha, a gente tava totalmente no escuro, então não tem muito o que fazer. Mas nunca nesse nível de detalhe sobre esse tipo de arquivo é a primeira vez mesmo que a gente aborda aqui. Pô, que legal, que legal. Eu fico contente de saber disso, porque é legal, tanto você, quanto o público, quanto o consumidor saber, porque, eh, acho que principalmente no começo, algumas pessoas reclamavam sim, muitas vezes, do Sim. sincronismo labial, né, e eram o quê? Hoje a tecnologia já nos permite, né, um aperfeiçoamento, melhor, né, hoje a gente consegue ver com mais perfeição o sincronismo labial ou seja, né, o áudio ali batendo direitinho na boca do Uhum. personagem. Mas antes era um pouco mais complicado, também nós não tínhamos tanta experiência, Sim. os técnicos também, o cliente às vezes não sabia muito o que queria, então os Uhum. jogos mais antigos sofreram um pouco mais, né. Mas o que você comentou uma coisa interessante, que, você falou, né, que muitas vezes o dublador ele não sabe nem o game que ele está fazendo. Sim. Isso comigo aconteceu apenas uma vez, mas eu fiz uma participação muito pequena, um personagem até que nem tinha nome, era homem alguma coisa, Uhum. XYZ lá, então e eu perguntei: "Qual game é esse?" Aí o diretor falou: "Não posso falar". Então É. foi a única vez que isso aconteceu comigo. Mas você sabe que eu quero fazer uma observação aqui, que assim, não são todos os dubladores que se interessam por jogos, por games, que Sim, gostam, sim. etc e tal, não são todos. A vantagem que eu tenho, que eu levo e alguns outros colegas levam, por gostar de jogar, por jogar bastante, é assim, às vezes o diretor ele não passa tanta informação, mas você sabe, então essa cena aqui, essa sequência de falas aqui, é quando ele tá fazendo uma side quest, ele tá fazendo uma missão ali aleatória. Isso Uhum. aqui ele tá falando com um NPC, isso aqui ele tá evoluindo, isso aqui ele tá numa missão num treinamento. Então, eu já consigo captar, às vezes pela própria fala, o que que ele tá fazendo, né. Ou às vezes quando eu já gravei NPCs, de gravar algumas falas em que eu sei que ele tá num processo evolutivo do protagonista. Tipo: "Ah, muito bem, agora você conseguiu trazer esse mineral aqui, esse mineral é muito importante, nós vamos desenvolver um escudo poderoso e daqui a pouco você vai conseguir aumentar a sua defesa", tal. Então é legal você ter uma noção dos jogos, porque aí, nesse momento em que você está gravando, você já consegue se dedicar mais e consegue não se fica tão perdido durante as falas, né. Você é um consumidor.
também do produto. Exatamente. Então isso te dá uma certa facilidade. Você tem um conhecimento que talvez outras pessoas não tenham, né? Não é todo mundo que gosta de jogar videogame também, né? É, Exatamente. eu tiro pelo meu exemplo também, é porque eu já trabalhei em portal de notícia, né? Escrevendo textos e tudo mais, e lá a gente escreve de tudo. E eu tinha mais facilidade que outras pessoas ali do meu meio de trabalho para falar sobre Uhum. jogos, justamente porque é uma mídia que eu consumo, né? Olha que Então, legal. eu conseguia escrever matérias sobre games com mais facilidade que outras pessoas. Outras, não é que elas não eram capazes disso, mas como não era algo que elas não consumiam, elas tinham aquela certa barreira. É a mesma coisa, tipo, se me colocar para escrever alguma matéria de esportes, eu não vou manjar de nada, né? É o famoso cada macaco no seu galho, né, ou cada um no seu quadrado, enfim, né. Cada um se Exatamente. identifica é como se, por exemplo, quando me colocam também, para dublar alguns programas, eh, sei lá, voltados à moda, programas mais femininos, eu fico Uhum. totalmente perdido, né. E aí, agora quando são assuntos que eu já entendo um pouco mais, aí eu já: "Opa, tô em casa, entendo, eu já conheço esse conceito, já conheço esse nome", né. Então, é exatamente isso. Aquilo que a gente tem mais facilidade, que a gente domina, a gente pratica, a gente consegue ter uma certa vantagem na hora de trabalhar. E vem cá, você costuma fazer aqueles voice-overs? Sim, sim, o voice over, ele não é tão, né, digamos, praticado hoje, digamos Uhum. assim. Aliás, ele não tem o mesmo volume o mesmo volume que se tinha antes, né. Até mesmo antes mesmo de eu entrar na dublagem, quando, por exemplo, a Marshmello estava com muito trabalho, a Marshmello estava com o estúdio Marshmello aqui em São Paulo, ele estava no seu auge, digamos assim, ali você encontrava mais, gravações, de voice over. Hoje nós temos alguns produtos que o cliente pede voice over, principalmente agora com a Netflix, né, muitos Hum. documentários, tal, eles pedem voice over, mas eu arrisco dizer aqui que não se compara ao que era exigido, era pedido antes, né. É porque causava uma certa confusão, né? Tipo, na pessoa que tá assistindo aquilo, né? Tava aquelas duas vozes por cima, Concordo, né? concordo, concordo. Mas, isso que você falou tem todo o sentido, Alfredo, porque, assim, quando você está fazendo voice over de uma produção que é aquele clássico, por exemplo, tem uma entrevista, aí você ouve alguém dando um depoimento, aí tem um apresentador, alguma coisa assim, são entrevistas mais o que a gente chama de mais espaçadas, ou seja, não tem ninguém atropelando um ao outro ali na hora de falar, você ainda consegue entender um pouco mais, mesmo com aquela voz, né, original de fundo e o Uhum. dublado, né, por cima. Agora, eu já dublei programas em que era um voice over dentro de um hospital. Então, Nossa. assim inclusive foi um dos meus trabalhos recentes. Então, assim, você imagina, hospital, várias pessoas, médicos, enfermeiros, pacientes, funcionários, e todo mundo falando ao mesmo tempo, e muitas vezes falas curtas, tinha coisa que não dava para fazer voice over. Você tinha que fazer o que a gente chama de lip sync, né, lip sync, sincronismo labial. Você tinha que fazer, não tinha jeito. Então, aí era realmente uma salada, né, aí você não sabia quem que você falava, o tempo certo, porque para quem está nos ouvindo, né, eu não sei se você também já sabe desse detalhe, o voice over ele é assim, qual é a regra? Não é regra, mas o que que a gente ouve desde o começo? Quando você vai gravar um voice over, você na hora que você está ali ouvindo, o diretor, né, manda você gravar, você espera o áudio original começar, você espera mais ou menos uns 2 segundos, e aí você começa a falar por cima. Você não tem que respeitar as pausas, você vai e dependendo da situação, você não pode interpretar muito, tem diretor que quer que você faça quase que uma leitura, e se o personagem que você está dublando, ele reage, ou seja, se ele ri, se ele chora, se ele tosse, se ele faz, você não pode fazer. Você tem que dublar única e exclusivamente a fala. Então não é um processo também tão simples,
né? Até Mas porque isso essas pessoas que estão ali, elas não são atores, né? Elas são pessoas. Documentário é normalmente é pessoas no seu meio de trabalho. É um médico de verdade que tá ali, ele não tá atuando. exatamente, por isso que ele gagueja muito, ele pensa muito, as falas têm muita pausa, e aí o voice over nessas horas ajuda, né, porque você pode falar de uma maneira mais flat, né, uma maneira mais tranquila, e você tem que terminar também antes do original. Então você começa 2 segundos depois, termina 2 segundos antes, e aí depois o técnico vai lá e faz a mágica dele. Agora você imagina falas curtas, né, por exemplo, alguém fala: "Ó, o fulano tá aí? Tá, mas, que roupa ele tá usando? Azul", sabe, então imagina você como é que você vai dar um tempo de 2 segundos numa fala que tem 1 segundo? Então Não isso tem como. acaba aí o técnico faz a mágica dele ali, tem coisa que não tem como sair, né, dessa regrinha de sincronismo. Não, total. E você falou aí também sobre as adaptações que às vezes você pode fazer no seu texto e sobre toda essa sobre esse trabalho humano que existe dentro do procedimento técnico da dublagem, né? Eu até Uhum, queria aproveitar para puxar um gancho aqui, que é um assunto que tem sido muito falado ultimamente, né? Que é a uhum, questão da inteligência artificial, né? Que parece certo. que é algo que também tá entrando dentro da dublagem também. Você tem algum receio da inteligência artificial dentro da profissão? Ou você acredita que ainda é algo que vai demorar para chegar e que não é algo para se preocupar nesse momento? Alfredo, é uma pergunta muito interessante, realmente, nesse momento, né, nessa época em que a gente está vivendo, Uhum. e no meio da dublagem se fala muito disso, né. E a inteligência artificial, ela vai chegar, vai tomar o nosso trabalho, vai tomar o nosso lugar, como é que vai ser? Eh, Você perguntou se eu tenho medo, se eu tenho receio. Sim, eu tenho, porque a inteligência artificial em si, né, eu sei que ela não foi criada somente para substituir, por exemplo, o trabalho humano na dublagem. Não, a inteligência artificial ela veio para nos ajudar, né, e ela tem Uhum. várias utilidades, ela está sendo aplicada hoje em vários segmentos, só Sim, que no caso da dublagem, eh, assim, no caso da dublagem é muito preocupante, porque nós temos uma questão aí que envolve o quê? Tempo e dinheiro, né. Se você hoje desenvolve um programa que tem a capacidade de fazer um sincronismo labial e uma dublagem mesmo, assim, um trabalho de voz perfeito, né, você pode economizar muito tempo e muito dinheiro com isso, né. sim, Só que isso hoje ainda não existe, né, hoje o tanto que, assim, exemplos que nós temos "Ah, eu vou pegar esse trecho aqui", até circulou esses tempos um vídeo do Castanhari, sim. né, do Felipe Castanhari, que ele falava uma coisa em português, depois tinha a dublagem dele em inglês. Você percebe ali que algumas coisas estavam muito mecanizadas, a boca ali sendo puxada, né, um deepfake que eles Uhum. fizeram ali, estava, né, umas bocas esquisitas, tinha, né, no caso a dublagem dele em inglês, a voz dele sendo utilizada era muito parecida, mas você percebia que estava muito duro, estava um pouco metálico ainda, era robotizado o negócio, né. Então, mas assim, houve um avanço. Agora, o que que nós, dubladores, pretendemos fazer, né, nós profissionais? A gente, não só aqui no Brasil, o trabalho artístico, a criatividade, isso aí, a criatividade de na hora você conseguir jogar uma inflexão, de conseguir, trocar ali o texto, de poder dar mais vida ao negócio, isso aí eu acredito que aplicativo nenhum, sistema nenhum vai conseguir. Eu Ele concordo. pode ele pode até copiar, mas na hora ali é muito difícil. Agora o que que nós estamos fazendo? É lógico que a gente não está parado, e existem pessoas no meio da dublagem que digamos, nos representam ali, para participar de reuniões, né, com outras pessoas, outros membros de outros países, para que a inteligência artificial ela seja regulamentada, não só no Brasil, mas também em outros países. Então, assim, ela precisa ser regulamentada, porque do jeito que as coisas estão, se a gente não fizer absolutamente nada hoje, o que vai acontecer? As empresas vão, emitir os contratos, né, porque
toda produção que você dubla, você tem que você tem que assinar um contrato de confidencialidade, que você não pode publicar aquilo, né, que você está cedendo seus Uhum. direitos de voz, etc. E aí, digamos, né, como quem não quer nada, algumas empresas já estão colocando cláusulas ali, eh, acrescentando o seguinte: você concorda que se nós precisarmos, né, se eu, contratante, precisar, eu posso, se utilizar da sua voz ou de alguma coisa que simule a sua voz para resolver um problema. Vamos falar assim, não vou falar na Hum. linguagem do direito, porque senão eu vou apanhar aqui, né, eu não sei muito, mas isso está constando em uma cláusula, e são cláusulas abertas de contrato, porque quando uma pessoa que lê, ela pode entender: "Poxa, o cara ele quer pegar a minha voz, jogar ali num simulador e se faltar alguma fala, ou se ele quiser gravar um trailer com uma", porque assim, né, tem algumas produções, abrindo parênteses, às vezes algumas cenas que não vão estar no filme estarão no trailer, né. Então, às vezes, o cara quer fazer um trailer ali de um compilado de imagens, tem imagem que: "Opa, essa imagem é nova, pra eu não precisar dublar, gastar com o dublador, eu vou pegar a voz dele aqui, vou jogar num aplicativo, né, num software, e aí eu vou cobrir aqui". Então, essas cláusulas dão a entender que eles podem fazer isso, ou se eu estiver indisponível no dia que eles precisarem de mim, eles podem me substituir por um outro dublador com voz semelhante. Mas eu acredito que essa opção B dificilmente será usada, né. Então, eu tenho receio sim, mas eu acredito que o nosso mercado, ele, com a regulamentação da inteligência artificial, ele vai sofrer algumas alterações, né. Sim. Eu acredito que, para quem for entrar no mercado, pode ser um pouco mais concorrido, pode ser um pouco mais difícil. Para quem já está no mercado, também. Então vai depender muito do quê? De até onde a inteligência artificial vai poder ser usada na dublagem, né. Às vezes, a inteligência artificial, ela pode ser usada, uma tecnologia para ajudar no sincronismo labial, ok. Enquanto os humanos dublam, tem ali o sincronismo labial feito, né, pela máquina ali, etcétera. Legal, bacana. Então isso, perfeito. Agora, as vozes serão geradas por um programa, por um software, não vai precisar mais do humano? Opa, aí já não é interessante para nós, né, aí já não é legal, aí você já vai deixar milhares de pessoas desempregadas, você já vai deixar essas pessoas desempregadas, vão parar de contribuir com o governo, com os impostos que elas pagam, entendeu? Porque as pessoas esquecem disso, né. Muita gente sem trabalhar e muita gente sem contribuir com o imposto, porque a gente consome, a gente paga imposto, né, isso não é interessante. Eh, e você vai deixar uma massa de fãs também insatisfeita. Tudo bem, Total. né, tudo bem que tem gente que está curioso, tipo: "Ah, mas como é que vai fazer?". Aquele exemplo que o Castanhari deu lá no vídeo dele. "Ah, o Brad Pitt falando em português, meu Deus, como seria?", né. Mas aí a pessoa esquece de uma coisa, desculpa até estar me alongando aqui, Não, eu sei fica à que, vontade, por né, favor. mas aí as pessoas estão esquecendo uma coisa, e isso é uma opinião minha, tá. Se você colocar lado a lado, né, um brasileiro e um americano falando, né, o mesmo texto, né, a musicalidade do inglês é diferente da musicalidade do português, Sim. né. O americano, ele tem algumas falas, algumas frases em que a gente fala termina pra cima, né. Uhum. Por exemplo, "Come on man", aquela coisa assim, né, aquela coisa de jogar pra cima. E você não fala: "Ah, qual é cara?", você não fala isso, você fala: "Ah, qual é cara?", Sim, entendeu? pra baixo. Ent Né, exatamente. Então aí, eu acredito que estes serão pontos em que a máquina não vai conseguir resolver com tanta facilidade. Você pega um Brad Pitt ali, um exemplo, tudo aquilo que ele gravou em inglês, você vai jogar para o português, vai ficar estranho, com uma musicalidade americana sendo dita em português. É o que acontece muitas vezes com aqueles documentários, né, que, tipo, são dublados com a mesma Isso, tonalidade que é no inglês, aí fica aquela coisa super esquisita, tipo, e aí o cara foi lá e pegou o frango com as mãos e não é aquela coisa bem bizarra, exatamente. né. Exatamente, é o que a gente chama de dublês, ou então falar: "Ah, o cara cantou", ou seja, ele cantou na dublagem, né, ou seja, ele usou uma inflexão e uma coisa, fica meio assim, porque ele tá ouvindo o americano falar ali, o inglês, né, na orelha dele, ele quer seguir exatamente o inglês. Agora você Uhum. imagina, por exemplo, produções coreanas,
produções japonesas em que Nossa, aí você imagina aquilo no português, o coreano dizendo ali, né? Você não vai fazer isso. Você não vai ficar comigo. ia ficar muito ruim. Pois é, então eu acredito que essas coisas, essas barreiras, eu posso estar falando aqui, posso estar dizendo uma besteira, mas essas barreiras, elas agem contra, um programa que quer trabalhar com essa dublagem, né. Aí mas eu já ouvi também: "Ah, mas eles querem fazer o seguinte, eles querem pegar 2 dubladores, eles vão dublar o filme inteiro e depois aquela voz dublada, aquela voz guia, eles vão adaptar, eles vão adaptar no filme, eles vão pegar a voz", por exemplo, o Cassiano Ávila, ele dublou o Scott Adkins, que é um ator que eu dublo, o filme inteirinho. Né, aí só que aí eles vão pegar toda aquela dublagem do Cassiano Ávila, eles vão jogar num programa, o programa vai fazer a mistura dele lá, e aí o Scott Adkins vai estar falando com a mesma interpretação do Cassiano Ávila, né, ótimo. Só que assim, o Cassiano Ávila foi contratado para dublar todos os homens do filme, e uma outra dubladora, a Angélica Santos, foi contratada para dublar todas as mulheres do filme. Tudo bem. Legal, essa parte de interpretação vai resolver, mas e a questão do tempo? Porque assim, quando você tem um elenco de 15 dubladores no filme, você divide ali e tal, você consegue entregar o produto muito mais rápido do que apenas 2 pessoas dublarem o Exato. casting todo. Então, são coisas que eu levanto, sabe, que eu vou pensando, vou raciocinando, e são as barreiras que a inteligência artificial vai encontrar, se de fato, né, ninguém fizer nada e Uhum. ela entrar sem freio aí no nosso meio. Mas eu tenho fé de que, né, não vai ser bem assim, o negócio vai ser regularizado, se possível, né, se ela não puder nem entrar no mercado de dublagem, eu Uhum. agradeço muito. E agora vamos aguardar aí as próximas notícias e as próximas informações. Com certeza, eu concordo com o que você falou, e eu penso também que, tipo, é difícil você pedir para uma máquina que não tem sentimentos fazer um trabalho que envolve sentimento, mesmo que eles sejam interpretados, né? Concordo. Mas sim, ela pode, por exemplo, eu acho que vai ser um risco maior, principalmente para quem está começando na dublagem, né? Porque então, por exemplo, um trabalho simples como vozerio podem ser jogados para as máquinas fazerem, né? Ou então aquela Sim, pontinha, aquela coisa mais simples, eles sim, podem colocar uma máquina para fazer que talvez o resultado fique satisfatório, né? O problema é sim. que com isso novos dubladores vão ser mais ainda difíceis de entrarem no mercado. Parte assim que eu acho que pode ser interessante é que são aquelas cenas que não são dubladas. Você que joga videogame já deve ter visto isso em algum game. Não sei se você já jogou especificamente o exemplo que me vem na cabeça, o Dragon Ball Z Kakarot. Não, não joguei, não Não. joguei. Legal. Esse aí é um jogo que segue, é um RPG que segue a história do Dragon Ball, né? E ele é dublado em japonês. Infelizmente, ele não foi localizado aqui no nosso idioma. Uma Certo. perda, na minha opinião. Mas ele é dublado em japonês. Só que ele tem as famosas side quests. E nas Hum, side quests, nem os nossos personagens e nem os NPCs têm falas dubladas. Tudo que eles hum, fazem são alguns gemidos, é tipo, o personagem vai, não sei o que, tipo, não tem voz ali, eles não investiram na dublagem dessas side quests. O que fica uma coisa um pouco esquisita, talvez. entendi. Então, talvez nesse ponto, isso aí claramente para mim é um curto de, é um corte de custos, né? Eles não Sim, investiram nessa parte. Então, sim, talvez aí a inteligência artificial ela possa ser utilizada como uma maneira, né, de você ter essas sidequests dubladas, um agregador. Né? Ali ninguém já não teria ninguém trabalhando ali não estaria tirando o emprego de ninguém. Eles só sim. apenas agregaram. Mas eu penso dessa forma. Agora, substituir o trabalho humano, eu acho muito improvável. Sim, sim, eu até então, eu desconheço, né, esse game. Já aproveito para dizer aqui, infelizmente, eu não conheço muita coisa de Dragon Ball, apesar de ter dublado, né, o personagem que você Uhum. citou no comecinho. Mas, Eh mas tem outros games que usam dessa tática também. Né? entendi. É verdade, é verdade. Por exemplo, o Tales of Tales of Arise. isso, exatamente.
o Tale of Iron também, se eu não me engano, que é o jogo do ratinho que eu tava jogando esses dias. Uhum. Ali era só e o único que falava era o narrador, né. Então, eu acredito que isso pode, essa sua observação ela pode realmente acontecer, né, mas, eu acredito que se o cara tá ali com um projeto de game, e se ele falar: mas se eu for fazer esse trecho, se eu puder substituir tudo, eu vou substituir". Isso vai depender muito da cabeça de Sim, quem, né, do dono do projeto. Eu lembro que tempos atrás eles até divulgaram num grupo que eu participo, que teve uma empresa de games que anunciou que ela vai banir totalmente a inteligência artificial, ela não quer inteligência artificial nos jogos dela. É que justo. agora, né, o meu celular não está aqui, eu não consigo entrar no grupo e puxar a notícia. Pô, que legal, eu achei, né, poxa, achei muito bacana a iniciativa dessa empresa, que as demais também possam fazer isso, né. Mas aí, meu amigo, tudo vai depender, sinceramente, da praticidade, logicamente, do custo, tudo envolve dinheiro, né, tudo Sim, envolve dinheiro. Mas, hoje o apelo do público, né, o que o público diz influencia bastante, né. Você tem um exemplo recente, o pessoal que assina a Paramount Plus reclamou bastante da primeira dublagem de Tulsa King, que é a série do Sylvester Stallone. uhum, Essa produção ela foi dublada em Los Angeles, né, com atores totalmente desconhecidos, com uma dublagem, péssima, horrível, sabe, de baixíssima qualidade. As pessoas reclamaram muito para Paramount. Aí a Paramount mandou redublar essa série, foi redublado na Centauro, aqui em São Paulo. Eu inclusive participei, estou no elenco também. E aí legal. depois o pessoal, né, logicamente agradeceu e tudo mais. Eles estavam reclamando com a Paramount também de outras produções que tinham sido dubladas nesse mesmo estúdio em Los Angeles. Acho que Teen Wolf era uma outra produção que teve esse problema. Então, assim, a partir do momento em que você tem uma massa de clientes insatisfeita, e eu sei que os consumidores de jogos são muito exigentes, Uhum. eh, eu acho que nenhuma empresa vai querer se arriscar a investir ali uma grana absurda na produção de um game e justamente na hora da localização ela pisar na bola, achando que vai economizar uma grana e ter aí um prejuízo milionário, né. Tudo bem, a gente sabe que tem gente que não liga, bota simplesmente a legenda em português, não quer saber, não gosta de game dublado, tudo bem, mas aqui no Brasil, eu sei, na minha humilde opinião, acho que a maioria dos jogadores prefere, jogar o game localizado em português, dublado, né. Sim. O meu irmão que meu irmão, ele não é fã de dublagem, ele não assiste filme dublado, respeito o meu trabalho, mas jogos ele falou: "Não, jogo eu prefiro jogar dublado". Não sei por que que isso aconteceu, não sei por que que ele é assim, mas ele já falou: "Não, eu jogo dublado e tal". Eu mesmo, eu só jogo os jogos dublados e ainda coloco a legenda ali para não perder nenhum Eu detalhe da também. história. Não, mas faz falta, cara. É engraçado porque, tipo, eu jogo videogame desde que eu me entendo por gente, lá dos anos 90, né? Aham, E isso é uma coisa que a gente tem recente, de certa forma, né? Antigamente os jogos não concordo. tinha sequer nem legendas em português. A gente jogava, às vezes, jogo até em japonês. Mas hoje em dia é muito ruim quando você não tem uma dublagem, né? Eu joguei recentemente o Final Fantasy XVI, que foi lançado aí. E, Uhum. cara, assim, tipo, o jogo tem legenda em português, mas não tem dublagem. Então você já Uhum. sente uma certa diferença. Você já sente um certo desconforto. Porque você tem que estar lendo o tempo todo para você poder estar compreendendo o diálogo, né? Uhum. Uhum. Até porque é um jogo em japonês, às vezes eu prefiro, né, como eu tenho a escolha do inglês e do japonês, eu prefiro priorizar o japonês, que é o idioma original, né? É, Então, sim, é o idioma original. mas, cara, tipo, quando não vem dublado, você já sente assim, tipo, um estranhamento enorme. Eu prefiro, se tem dublado, foram poucas as vezes que eu falei, putz, eu vou mudar pro legendado porque essa dublagem aqui não dá. Eu lembro até hoje, foi o Battlefield Hardline, que Ah, sei, sei. eles colocaram o Roger do Traje a Rigor para dublar o protagonista, um cara de 30 anos, dublado por um senhor de 60. É, E com uma dublagem péssima, porque o cara não é um dublador, o cara é um cantor, né? sim. A velha história dos Star Talents.
Uhum. E, cara, ficou tão ruim que eu falei, não aguento essa dublagem, não tanco ela, vou mudar pro legendado. Foi a única Sim, vez, cara. sim, você tem esse direito. E no caso do Roger também, se eu não me engano, as pessoas estavam reclamando muito da dicção dele, eu não sei se ele tem língua presa e tal, eu não cheguei a jogar. Mas eu entendo. A empresa ela achou que seria uma estratégia interessante, né, e acabou não sendo, ela acabou viralizando por ter sido uma dublagem ruim, tal qual foi a Peach também, né, Também. no Mortal E, Kombat. e no Mortal Kombat é pior, porque você não tinha a opção de mudar o idioma. Na verdade, você até tinha, só que você tinha que mudar a região do seu videogame ou do PC. Meu Deus, que trabalheira. É, eles travavam. É porque teve uma treta na época que tinha gente comprando o jogo em outros países para não pagar o imposto pedido aqui no Brasil, né? Aí comprava o jogo super barato. E depois Uhum. até alguns compravam em lotes para revender. Então a empresa colocou uma trava de região no jogo, né? Caramba, rapaz, Então olha só. você só podia jogar o jogo naquele idioma daquele país onde você comprou. Então se a pessoa fosse lá, sei lá, na Alemanha comprasse no site alemão, você ia ter que Uhum. jogar o jogo aqui no Brasil com um idioma em alemão. Caramba. Que situação. Que situação. E casou justamente com esse lance da Peach. Não tinha muito pra onde fugir, cara. Não tinha muito até eles, redublarem, né, se eu não me engano, eles escalaram a Paola Molinari, se eu não me engano, para É, pra a, redublar a Cascade, se eu não me engano. algumas falas dela, Algumas falas, principalmente, né. principalmente no modo arcade, mas no modo história continua com a Peach, infelizmente. Eu sei disso que eu Ah, joguei, eu rejoguei esse dia no modo história do Mortal Kombat 10 e, cara, é muito bizarro, porque você vê uma dissonância entre os dubladores, né? Você uhum. vê, tipo, quando eles estão conversando ali, quando o trabalho é feito por um profissional, e aí eles estão lá naquele diálogo que passa pra Cascade, meu Deus, cara. É, foi o que a gente comentou mais cedo, né, cada um na sua área. A Pitty ela é cantora, É, compositora, né, e não é nada dubladora. contra ela também. Ela foi Não, contratada e foi paga pra fazer serviço. Eu também iria, sim. sabe? Digamos, quem teve a ideia de chamar de contratá-la é que, né, teve uma opção fez uma escolha errada. Exato. Eh, Porque nos Estados Unidos, isso é muito comum, né, Uhum. porque normalmente o artista americano, ele canta, ele dança, ele pula, ele é multifunções. Então Sim. o artista americano, ele tem ele está em todos os lugares, a todo tempo, ele faz de tudo. Então, por isso e isso é muito comum lá, né, celebridades que nós Uhum. assistimos aí, nos cinemas, dublando jogos, animações, etcétera. E aqui no Brasil, né, as referências artísticas que nós temos, muitas vezes são globais, né, e é um pessoal, digamos, é um elenco um pouco mais limitado. E aí, essa adaptação, pelo menos eu estou dizendo da minha época, né. Sim. Agora, hoje, lógico que você tem novos atores, novas celebridades e tal, mas, assim, no caso da a ideia de chamar 2 cantores, né, no caso do Roger e da Pitty, foi uma estratégia baseada no quê? Na popularidade deles, mas não deu certo, eles não olharam a parte artística da coisa, né. Sim. Assim, eu acredito também que é uma falta até de você, você peca por não conhecer o seu público-alvo, porque foi o que eu falei mais cedo, o gamer, o consumidor de jogos, ele é muito exigente. E a Sim. cada geração que passa, ele fica mais exigente. Então, assim, você pega nós somos eu não sei quantos anos você tem? Desculpa perguntar isso. Não, fica tranquilo, eu tenho 34. Você tem 34, eu tenho 41, a gente é praticamente da mesma geração, né. É. Então, assim, na nossa época, à medida que os jogos eram lançados, vamos falar aqui, na época do Nintendinho para o Mega Drive, rapaz, era para o Super Nintendo, era uma evolução, você falava: "Meu Deus, que evolução absurda, olha só esses Ah, gráficos, a história", nós curtimos toda essa evolução, e hoje eu fico maravilhado quando eu paro e vejo, por exemplo, o Ghost of Tsushima, o God of War, né, o próprio Final Fantasy, você fala: "Meu Deus, que é isso?". Só que a geração que cresceu, já nessa época maravilhosa dos jogos, tem um nível de exigência diferente, a régua deles é maior, digamos assim, então aí você ouve, você vê ali algumas críticas do tipo: "Ah, o personagem ele podia ser assim, o cabelo não tá legal", enfim, é uma outra visão, o público é mais exigente, né. Por isso que esse tipo
de situação, de você colocar uma pitch para poder fazer um Mortal Kombat, é um tiro no pé, né. E Sim. hoje eles já não fazem mais isso. E eu vou até falar eu já falei isso em outros podcasts, né, que eu participei, outras entrevistas que eu dei, e vou dizer para você que também, né, quando eu soube, né, quando eu passei no teste para o Jin Sakai, depois de um tempo, eu fui informado pelo estúdio que o cliente estava pensando em me trocar por um youtuber ou por uma celebridade, Nossa. né, era uma estratégia deles. Eles achavam que colocando um youtuber ou uma celebridade, um ator, né, um global, isso, sei lá, isso ia atrair o público. Mas ainda É, bem que isso não aconteceu. E lembrando, né, ainda deixando bem bem. claro, isso partiu do cliente, não tem nada a ver com o estúdio. O estúdio queria Sim. que eu mesmo trabalhasse, eu mesmo gravasse. Então, assim, ainda bem que isso não aconteceu, né. Eu digo ainda bem por mim e para os consumidores de Ghost of Tsushima, para a molecada que jogou ele. Pra molecada não, né, para todo mundo que jogou. Porque ficou um trabalho legal. A verdade é essa. É, ainda E, bem. não, e cara, isso é uma coisa que eu já falei aqui antes. É, Eu acho que é uma mentalidade que eles já estão começando a entender, né? Antes eu dizia que eles não entendiam, mas eu acho que hoje eles já estão entendendo um pouco melhor. Mas o cliente de fora, parece que ele demorou um tempo para perceber que aqui no uhum. Brasil, nós acompanhamos os dubladores, nós somos fãs dos dubladores, né? Sim, Existe esse, sim. esse mercado de fã de dubladores. Então, você pode ter certeza de uma coisa, você não vai ser o nome de um artista que vai hypar um jogo, um artista dublando um personagem de um jogo muito hypado. Não vai ser isso. Agora, você quer hypar um jogo, fala que, tipo, pega um jogo que vai ser um novo lançamento aí, uma Sony da vida, de uma Nintendo, uma Microsoft, enfim. E fala, o personagem principal vai ser dublado pelo Wendel Bezerra. Tenho certeza a Uhum. galera vai adorar, vai curtir, vai hypar por causa disso. É o Wendel Bezerra, né? Concordo, concordo. É, se eles falarem, por exemplo, Ghosts of Tsushima 2, né? E aqui no Brasil, o lançamento aqui no Brasil, a voz do Jin Sakai vai continuar o Cassiano Ávila. Pronto, é isso que os fãs querem. Pô, cara, obrigado, e é exatamente isso, eu concordo, eu concordo. Tipo, você não precisa trazer um artista de fora pra hypar o jogo. É isso, cara. É o mercado. É, Eles já estão começando a perceber que aqui existe essa admiração do público com os dubladores, que a gente vai em evento pra ver os dubladores, que a gente tem aquela expectativa de querer conhecer os dubladores. Existe toda essa admiração. eu concordo plenamente, e eu tenho uma história rápida, uma curiosidade a respeito Opa. disso, porque, assim, a minha esposa, ela ela fez intercâmbio, ela ficou um ano na Irlanda, em Dublin. E nessa época a gente estava namorando e tal, ela fez amizades lá, e uma das amigas que ela fez, né, marcou a vida dela, né, elas ficaram Uhum, muito amigas e tal, só que a minha esposa voltou, e essa amiga dela ficou lá. uhum. Enfim, elas, né, mantiveram amizade e tal, e quando a gente foi casar, minha esposa e eu, eh, ela convidou essa amiga que na ocasião, estava e está ainda namorando um irlandês. E ela comentou, né, enfim, num papo que ela teve lá com o namorado dela, ela comentou: "Ah, vamos lá, casamento da Renata, minha amiga e tal, e ela vai casar com o Cassiano, ele é dublador e tal", e o cara, né, não sabia o que era esse Uhum. termo dublador, ela explicou pra ele, e ela falou: "Inclusive, ele dubla esse jogo que você tá jogando aí, o Ghost of Tsushima", porque ele estava jogando justamente o Ghost of Tsushima. O cara ficou doido, né, ele queria porque queria me conhecer, ele gostava muito, ele jogou a versão, eu acho que, se eu não me engano, a versão que estava com ele lá tinha a opção do português, né, se eu não Uhum. me engano. E quando ele chegou aqui, né, para o nosso casamento, tá, eles ficaram um tempo, ele estava doido para tirar foto comigo, ele me tratou como uma celebridade, sabe. Então, assim, eu tô falando, por favor, com toda a modéstia, mas, assim, o Acontece mesmo. quanto acontece, o quanto eles valorizam esses profissionais, né, o profissional da voz. Aí, essa história me fez lembrar, inclusive, o que um diretor, Francisco Bretas, né,
o Bretas, ele é conhecidíssimo, a primeira voz Uhum. do Yoga, do Yoga de Cisne, ele comentou comigo o quanto os dubladores são valorizados em países como Itália, Espanha, Alemanha, ou seja, na Europa, eles são muito valorizados, né. Então se você disser ali: "Ó, o próximo filme do 007 vai ser dublado pelo fulano de tal", as pessoas vão também por causa dele, para ouvir a voz. Aqui nós temos alguns exemplos, você falou do Wendel Bezerra, né, imagina, Sim. vai sair um novo filme do Dragon Ball, se não for o Wendel Bezerra, ninguém vai, o pessoal vai criticar, né. Ou seja, você imagina o Stallone com uma voz que não seja do Luiz Fayer Mota, outros colegas já dublaram, mas tem que ser a do Luiz Fayer Mota. Uhum. Enfim, hoje nós já temos um pouco dessa cultura aqui, mas não é tão forte como é lá fora. E eu acho que o dublador ele poderia sim, ser alçado ao mesmo patamar que um youtuber é, né, digamos, já que é que a gente sabe, né, não são todos os dubladores, por exemplo, que têm a mesma popularidade que, um Whindersson Nunes, lógico, né, tanto que o Whindersson Nunes, se eu não me engano, acho que ele dublou o Jack Chan num filme, e o pessoal não gostou, e aí depois o filme teve que ser dublado. Então, são estratégias que aqui não dão certo pelas razões que você já explicou. É, total. E sim, cara, e também não é todo dublador também que quer aparecer também. Tem uns que são mais Sim, reservados também, quer ficar mais na sim. deles. Eu digo isso porque, assim, eu frequentemente chamo pessoas pra cá, né? E eu Uhum. sou muito grato a todos que vêm aqui, né? Tipo, quando, principalmente você tá aqui hoje, eu sou muito grato a você por isso, né? Não, Mas agradeço também. mas assim, eu já chamei alguns assim que não quer, tipo, não tem vontade de aparecer, fala, Uhum. tô com a agenda cheia. A gente sabe que é uma profissão que deixa a pessoa muito ocupada também, mas tem alguns que realmente é porque não querem mesmo, querem ficar mais a deles também. É, Então, tem o anonimato, né. Assim, eu não me importo, eu participo de live, de entrevista só que, por exemplo, nas minhas redes sociais, no Instagram e no TikTok, eu tenho poucos seguidores, porque eu também não fico divulgando muito da minha vida. Às vezes eu divulgo um trabalho meu, outro, mas o dia a dia, por exemplo, eu não faço. Eu tenho certeza que se eu divulgasse mais o meu dia a dia, eu nos estúdios, e conversando, e assim, e aparecendo mais, eu imagino que eu ia atrair mais gente, mas nesse ponto eu até prefiro aí que tá, eu sim, já prefiro ficar um pouco mais na minha, né. De vez em quando eu posto uma curiosidade, uma coisa ou outra, atrai lá um número de seguidores, mas diferente de um Thiago Zambrano, por exemplo, que tem, nossa, milhares de seguidores no TikTok, né, eu não mostro como é a minha rotina, como ele, por exemplo, mostra. Não que ele esteja errado, pelo contrário, é uma sim. opção dele, né. E o reflexo disso é uma popularidade muito maior. E isso auxilia também muitas vezes, auxilia não, isso também, lógico, acaba, Uhum. catalisando o potencial do dublador. O Zambrano é um ótimo dublador, e ele acaba, digamos, se abrindo mais, ele dando mais oportunidade ao público dele, então ele fica cada vez mais conhecido. E hoje acontece um fenômeno inverso também, né, porque antigamente a gente assistia alguma produção, via aquela voz, e aí ia depois saber quem era o dublador. Hoje, muitas vezes, né, por conta das redes sociais, as pessoas conhecem o dublador pelas redes sociais e depois que vai saber qual que são os trabalhos que ele fez. Exatamente, exatamente. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Nós conversamos aí algumas coisas sobre o Jin Sakai ao longo da conversa, né? E agora eu queria falar mais especificamente dele. Você até comentou, né, que quase você foi substituído. Sim. Felizmente não aconteceu, mas eu queria saber um pouco, né, aquela pergunta clichê, como foi o processo ali de fazer aquela dublagem? Você já sabia que era um personagem para esse jogo específico, Ghost of Tsushima? E se você fez algum teste para ele na época? Pergunta muito interessante, Alfredo, porque, esse caso do Jin Sakai, eu tenho uma identificação enorme, gigante com ele, porque, assim, na época o meu, antes de eu du na época, assim, naquela época, quando o Ghost of Tsushima ele estava sendo anunciado, Uhum, eh, eu acompanhava, né, uma notícia ou outra, tal, dos grandes jogos que estavam por vir, e eu até então, o meu personagem principal dos games, até aquele momento, era o Warwick, do LoL, né, uhum. que tinha sido fantástico, né, tinha sido reconhecido pelos fãs e tal,
Mas eu desejava um personagem, né, que primeiro não tivesse sido já dublado por um outro colega. Sim. O Warwick, né, o meu trabalho no Warwick foi o que eles chamam de rework, né, Uhum. rework, se eu não me engano. E eu queria um personagem do zero, um personagem que fosse também de consoles, enfim, eu queria fazer parte da criação da história daquele personagem. E eu sempre achei interessante, sempre me interessei pela cultura, né, japonesa, cultura oriental, e quan Também. eu vi aqueles jogos, e sabe, alguns gameplays, eu falava: "Caramba, que jogo legal", né, e todo mundo na expectativa, e eu pensava assim: "Bem que eu poderia, né, ter a oportunidade de dublar o protagonista desse game". Aí, rapaz, chegou uma determinada época do ano, final do ano, não lembro exatamente se foi final de 2018 ou final de 2019 agora, não lembro. E a Unidub entrou em contato comigo: "Ó, tem um teste para você aqui de um game". Fui lá, mas nem fazia ideia do que seria. Quando eu entrei para fazer o teste só com o técnico, e eu li que nas falas tinha a palavra Tsushima, eu falei: "Caramba, espera aí, esse nome eu acho que é daquele Uhum. game que". E assim, eu confesso que na hora eu fiquei empolgado, eu fiquei emocionado, eu falei: "Eu acho que é para aquele jogo de samurai que eu tanto desejei, né, ser o protagonista". E aí, meu amigo, se eu já estava com a intenção de me dedicar, aquilo ali me deu um ânimo, um gás, que eu dei a minha vida naquele teste ali. Eu passei 2 ou 3 vezes, e eu pedi para refazer as falas e tal. Eu quis que o negócio ficasse perfeito. E na ocasião eu tinha tempo, estávamos só o técnico e eu. Uhum. E eu saí dali com aquela sensação do tipo: "Olha, se tiver que ser meu, será, porque o melhor que eu poderia dar nesse teste eu dei". Uhum. Muito bem, passou um tempo, recebi a excelente notícia: "Ó, você passou no teste e tal", e, lógico, eu fiquei muito, muito contente, nós agendamos as horas e tal, aquela coisa toda. E só que aí veio, né, O a no perrengue. o perrengue da dúvida do cliente, se ele ia manter o a minha voz ou se eles iam, né, eles estavam estudando um youtuber, alguma coisa assim. É, foi o que eu contei para vocês mais cedo. E eu fiquei naquela eu vivi aquela agonia durante, acho que um mês ou um mês e meio, alguma coisa assim. Mas quando optaram, né: "Não, o cliente vai ficar com você", né, não lembro agora exatamente o que aconteceu e também nem procurei saber o Uhum. porquê do É, cliente ter ficado comigo. o Eu le importante é que era você. Sim, exato, exatamente isso. Iniciamos as gravações, enfim, no caso, quem estava me dirigindo nessa primeira leva foi o Pedro Alcântara. Começamos as gravações e já no primeiro dia foram 3 horas só gravando reações e aquela coisa, e não, eu super empolgado, só que aconteceu de entrarmos em, né, veio a pandemia, e a gente teve que Foi bem nessa época mesmo. foi bem nessa época, então a gente teve que suspender as gravações por um tempo, até digamos, a situação dar uma amenizada e a gente conseguir gravar, né, e eu na ocasião, eu não quis gravar remotamente, eu queria Uhum. gravar presencialmente. E nós conseguimos, depois de um tempo, gravar, e no caso, eu o diretor, no caso, foi o Glauco Marques, e aí a gente finalizou, depois de um tempo, a gravação do Ghost. Então foi toda essa aventura. Eu sei que você me perguntou do teste, eu já aproveitei para Uhum. lançar mais essa curiosidade aí. Não, ficou legal. Eu acho que Ghost of Tsushima foi o último jogo que eu joguei no PS4, né. Uhum, Depois disso, eu lembro que eu vendi o PS4, né, e só fui ter pegar o PS5 recentemente. Inclusive, eu tô querendo revisitar o jogo, porque eu sei que saiu uma versão do diretor do jogo, uhum, né. Não sei exatamente o que que adicionou de novo nessa versão, uhum. mas ela tá disponível naquele catálogo da PlayStation Plus Extra, e eu quero revisitar o jogo, que eu joguei na época, eu fiz todas as sidequests, eu piro demais essa temática de samurai, né? Então Que legal. eu tava muito hypado pra jogar o game, cara. E foi uma experiência muito legal e não vejo a hora de poder retornar. E fico aí também na expectativa da Sucker Punch, que é a empresa que faz o Ghost of Tsushima, porque até então eles não anunciaram nenhum outro projeto. Eu tô aí na expectativa de talvez o Ghost of Tsushima 2. Eu agradeço, né, por você, ter comentado sobre isso, né, fico feliz de saber que você
teve uma excelente experiência com o game, e o que eu posso te falar da versão do diretor é que nós gravamos uma DLC, então temos Uhum. uma missão extra em uma outra ilha, mas assim, eu confesso que eu ainda não joguei, né, mas para deixar bem claro aqui, se você me perguntar, eu não vou saber te responder. Eu platinei o game, fiz tudo que eu tinha que fazer no game principal, Sim. mas eu ainda, porque essa DLC eu quero jogar com calma, sem pressa, e eu quero Uhum. curtir cada momento ali. Agora, sobre a Sucker Punch, eu sei que eles estão já no processo de produção do filme do Ghost of Tsushima, né. Hum. O diretor desse filme é o mesmo diretor do John Wick 4, e ele tá bem empolgado, mas assim, as reportagens que eu já li, as matérias que eu já li a respeito da produção desse filme, conta que ele quer fazer com um elenco totalmente japonês, né, enfim, ele tá com algumas ideias lá. Mas, agora sobre um Ghost of Tsushima 2, ainda não li muita coisa. Eu Não, imagino não que tem eles nada ainda. não tem nada. Eu imagino que eles vão tentar casar com o filme, entendeu. Não sei, talvez quando o filme já estiver na fase final, aí eles vão falar do game, porque ali tudo isso é uma estratégia para que eles possam vender cada vez mais, né. Então, e eu acho que o Ghost of Tsushima tem história, tem gordura para queimar, para mais 2 ou 2 jogos, entendeu. Então, Sim. eu fico na expectativa de, logicamente, dublar o Ghost 2, né, o game, e também o filme. E vem cá, você foi mais o caminho do samurai no jogo ou você seguiu um caminho que para os samurais é um caminho de desonra, uma coisa mais ninja? Olha, eu confesso que eu fui bem 50-50%, viu, mas se fosse para, digamos ali, para ter para desempatar, Uhum. eu fui mais o caminho do samurai. Ah, foi. Eu fui totalmente ninja ali, cara. Eu me utilizava do stealth, não vou mentir também, mas, depois de um ponto, eu estava tão badass ali no game que eu Uhum. falei: "Não, pode vir que eu dou conta", então eu enfrentava todo mundo no peito mesmo. O combate é muito gostoso, né? É que eu sou muito Sim. fã de stealth também, mas às vezes dava Uhum. errado, aí eu ia na porrada mesmo, na espadada, né? Até É. porque eu gostava de dar parry nos inimigos, cara. Achava uma delícia aquele O ali. parry é muito legal, muito legal. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Cara, primeiramente eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no podcast, né? Por você ter reservado esse tempinho pra vir bater esse papo aqui comigo. Foi um papo bem legal, a gente falou de bastante coisa. Espero que pra ti tenha sido uma boa experiência também. E eu vou deixar o microfone aberto agora pra você fazer a sua divulgação, onde a galera pode te encontrar nas redes sociais, onde a galera pode talvez acessar o seu trabalho. Enfim, fica à vontade, o microfone é seu. Muito obrigado, Alfredo. Eu quero agradecer, a oportunidade, o convite. Foi um prazer. Eu me senti muito à vontade. Eu falei bastante, né? Afinal, a gente É bom trabalha com a assim? voz. Acabei falando bastante. Pelo amor de Deus, né? Tipo, chamar o cara, chama uns caras aqui, às vezes os caras não querem falar nada. E como é que eu fico aqui? Né, pois é. Espero ter te ajudado nesse ponto. Mas enfim, eu deixo o convite para todo mundo que nos ouviu. Aliás, agradeço, né, por ter ouvido até o final. Para que possa me seguir nas redes sociais. Apesar de eu não estar tão frequente nas redes sociais, vira e mexe eu sempre posto, eu abro umas lives ali, e eu sou mais ativo no Instagram, e eu prometo que em breve estarei mais ativo no TikTok também. Então, para quem quiser me seguir, no Instagram é cassiano.avila, né? No TikTok, me procura lá, Cassiano Ávila, porque eu não sei se eu coloquei Cassiano.ávila ou se eu coloquei Cassiano Ávila no TikTok, para vocês terem uma ideia, né, da minha frequência lá. Mas me sigam, me mandem mensagem, vamos conversar. Eu demoro às vezes para responder, mas eu respondo. Vai ser um prazer poder ter esse contato com vocês, tá bom? E é isso aí, galera. E vocês que nos escutaram até aqui, cliquem no botão de seguir aí do Spotify para ajudar a gente a continuar a crescendo, né? E também fomos recentemente para o YouTube, né? Vocês pediram, estamos lá. Mais uma plataforma para vocês poderem acompanhar o Spidercast. Ajuda a gente a crescer lá também. Eu espero muito ver vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até lá!
Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.